Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente, com presenças super especiais. Hoje eu estou muito feliz e profundamente emocionado porque eu estou recebendo mães que eu adoro, mulheres que têm um trabalho excepcional e que vocês vão gostar muito de conhecer. Então hoje nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com a Aide, nós vamos conversar com a Fernanda e vamos conversar com a Lília, que são Mães pela Diversidade, uma ONG que tem o foco de fortalecimento das famílias de pessoas LGBTQIAPN+. Muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho sensacional que essas mães fazem em defesa dos direitos humanos de seus filhos e no fortalecimento das famílias. Muito legal. Meninas, adoro vocês. Eu já falei, né? Eu já falei que amo vocês. E nós também. Ai, obrigada. A gente também Mas, te olha, ama. eu tô muito feliz, viu? De receber vocês aqui. Então, antes de tudo, eu quero já publicamente agradecer a vocês por terem aceitado prontamente ao convite que eu havia feito para que vocês pudessem vir aqui para iluminar o canal, né, com a presença de vocês e ao mesmo tempo trazer um pouco do muito que vocês realizam pela defesa dos direitos humanos da população LGBT. Mais, não é? E, para além disso, que eu acho bem interessante, que é o que nós vamos falar hoje, especialmente, que é esse trabalho de fortalecimento, de conscientização e de acolhimento das famílias como mecanismo de defesa da vida e da dignidade desses filhos que são filhos de todas vocês. Então eu estou profundamente feliz porque eu acho que com esse trabalho que vocês fazem e as pessoas conhecendo esse trabalho que vocês fazem, eu tenho certeza que a gente talvez consiga, e eu acredito que certamente conseguiremos, ampliar, né, esse exército de anjos que é o que vocês verdadeiramente são, não é isso? Aide, querida, vamos começar aqui falando com você. Sim. Nós agradecemos, viu? Acho que é super importante esse canal para a gente chegar até as mães também. Então, nós agradecemos muito também essa oportunidade de poder chegar até as mães. Não, mas você imagina, vocês são demais. Mas, Aide, você é mãe de uma pessoa trans. Isso. Tá. Como é o nome da sua filha? Maiali Torres. Maiali Torres. E aí, como é que você ingressa? Quer dizer, primeiro assim, antes de tudo, vamos falar um pouquinho do trabalho, o que é a ONG Mães pela Diversidade. Sim. Então, normalmente, nós passamos por etapas mais difíceis, por desafios, por dúvidas, por medos, principalmente o medo do que os nossos filhos vão enfrentar lá fora. Porque a mãe pode acolher em casa, mas o medo da gente é ir na rua. E como é que vai ser? Então, eu cheguei até a ONG nesse sentido. A minha filha estava em transição e eu tinha muitos medos, porque eu percebia na rua os olhares, alguém grita, alguém fala alguma coisa. Então, quando ela está perto de você, você fica tranquila. E quando vai para a rua? O que vai acontecer? Será que ela volta? Será que pode acontecer? O que pode acontecer com ela, né? Porque nem todos os lugares respeitam a diversidade. Então, São Paulo é muito grande. Então, tem regiões que é muito mais perigoso. E tem regiões que a gente acha que não. A Avenida Paulista, por exemplo. E é um lugar que acontece muitas violências. A gente sabe disso, né? De situações que aconteceram na Avenida Paulista. Então, mas você ingressa no Mães pela Diversidade em função de alguma questão pontual que aconteceu com a sua filha? O medo. O medo que me fez procurar as mães. Eu vi as mães no Instagram, eu vi no Facebook, eu falei, eu preciso conversar com elas, eu preciso estar com elas, eu preciso saber como que elas estão enfrentando essas situações que eu estou enfrentando. E aí eu fui, na primeira reunião, chorei muito, porque tem muita coisa, a gente tem muitos medos. E aí, como é que vai ser agora? O que ela vai enfrentar na rua? Porque a gente sabe do histórico, né? Quanto tempo vivem as pessoas trans no Brasil? Então, enquanto ela está perto da gente, você está protegendo. Mas elas trabalham, elas vão para a rua, elas passeiam, elas estão no meio das outras pessoas, né? Então, fui através do medo. O medo que me fez chegar até as mães. Entendi. E você, querida Fernanda, como é que foi? Assim, você é mãe de um menino gay. Isso, exato. Né?
E aí, primeiro, como você conhece o Mães pela Diversidade e como se dá o seu ingresso aí no trabalho da ONG, assim, aí engrossando esse exército de anjos que é o que vocês são, como eu falei no início. Sim, é um prazer estar aqui, Ruth, muito obrigada, viu? Eu sou mãe do Lucas, né, um moço gay de 29 anos. Eu conheci o Mães pela Diversidade através de uma amiga que me marcou, né, porque eu soube que o meu filho era gay, mais ou menos, né? Ele me contou com 15 para 16 anos, foi quando ele contou, e aí vem aquela coisa, e agora? Né? Como é que a gente vai trabalhar essa questão? Porque por mais que a gente saiba, como a Aide falou, que as mães vão proteger, e ali ele estava protegido dentro de casa, eu não tive nenhum problema referente a isso, ele estava protegido, mas existia um medo lá fora. Né, o que vai acontecer, né, como a sociedade vai tratar. Né, em casa está acolhido, mas é lá fora. E uma amiga em comum me marcou, né, no Facebook do Mães pela Diversidade. Quando eu entrei, eu vi um dos cartazes, mães ali, né, um dos cartazes, família, saiam do armário, seus filhos precisam de você. Isso para mim me marcou, me chocou. Eu falei, não, a gente precisa ir além. Né, eu preciso me unir com essas mães, preciso me juntar e a gente precisa ir além da questão familiar e sair para a sociedade, contribuir com outras mães, trocar, compartilhar. Mas você tinha tido alguma experiência de dificuldade que seu filho passou e a partir daí isso despertou em você essa necessidade de atuar ou de trabalhar ativamente nesse processo de proteção mesmo, né, das pessoas LGBT? Eu vi a necessidade, ele com mais ou menos 16 anos na escola, ele passou por uma situação, né, que um colega de classe começou a fazer piadas, né, assim, agressão verbal, intimando mesmo, né, dizendo que ia bater, assim, situações constrangedoras na escola. E realmente teve essa tentativa de agressão, e eu fui chamada na escola, e ali fiquei sabendo que ele passava esse tipo de situação. Né? A partir desse momento, falei, não, a gente precisa fazer algo que... Mas você já tinha comentado sobre isso com essa amiga que marcou você lá no Instagram? Sim, sobre sim. Acerca de uma publicação do Mães pela Diversidade? Eu não conhecia o Mães, não imaginava que existia um coletivo, né? E eu já tinha essa indignação, né? Era uma coisa assim muito sozinha, muito minha, né? Era eu ali articulando para ver o que eu posso fazer pelo meu filho, né? O que eu posso fazer para amenizar qualquer tipo de situação. Quando eu conheço Mães e quando essa amiga me marca, ela me marca porque ela já sabe da minha angústia, né? Da minha vontade de ter mais contatos e poder compartilhar. Entendi. E aí eu entro ali E aí você começa. E você está há quanto tempo no Mães pela Diversidade? Eu estou no Mães pela Diversidade desde o começo de 2019. 2019. E você, Aide, que eu não perguntei quanto tempo? Ano. Um ano. Olha, é mesmo? Um ano, porque a transição da Maia foi 1 ano e meio. Porque enquanto era um menino gay, eu tinha as dificuldades na escola, porque ela se maquiava para ir para a escola. E tinha professor homofóbico. Então, eu já enfrentava isso. Mas na transição, aí o meu medo ficou maior, assim. Aí eu fiquei... E aí você foi em função desse medo Desse mesmo? medo. Foi o medo que me quis com que eu me unisse a outras mães para ver o que a gente pode fazer juntas. Eu entendi. E você, Lilian, querida? Como é que é? Então, você é mãe... Mãe do Marjorie, que é um menino trans de 23 anos... E eu cheguei no Mães, porque assim, Marjorie, a princípio, eu sabia que era LGBT, mas não sabia exatamente o quê. A princípio, uma menina lésbica. Tivemos alguns problemas na escola, até mesmo com educadores, com professores e tal. E eu sempre agi como leoa, sempre ia defender, enfim. E aí, quando ele se entendeu trans, começou a fazer hormonização, isso já tem 5 anos. Eu participei lá onde ele começou a hormonização de uma consulta de terapia coletiva com outros pais e de outras crianças trans. E ali eu vi que havia a questão desse preconceito dos pais muito forte. Era uma coisa muito forte, que para mim foi uma coisa muito natural.
A minha única preocupação era que meu filho fizesse todo o processo de acordo com o que os médicos determinassem para ele não se arriscar. E ali eu vi que tinha muitos pais que tinham essa questão. E aí a psicóloga indicou o Mães pela Diversidade pra gente. Olha que interessante. Aí eu fui atrás, procurei, eu vi que eles iam fazer uma manifestação na Paulista, fui atrás deles lá, conheci a Arlete, que na época era uma mãe acolhedora, e me recebeu super bem. E ali eu comecei a ver que a gente precisava realmente dessa união, porque muitos pais, assim, os pais, cada um está num estágio. Tem uns que têm a rejeição, tem outros que estão na aceitação, tem outros que estão já defendendo, tem outros que... Então eu vi que ali eu poderia dividir muito, eu poderia aprender e eu poderia dar. Então, eu comecei a participar das reuniões presenciais, aí depois começou a pandemia, a gente ficou um tempo sem ter, eram só reuniões online, e aí eu vi que o quão era importante essa acolhida para a gente melhorar o mundo dos nossos filhos, antes nos fortalecendo, para a gente estar bem, para poder lutar por um mundo melhor para eles. Então, eu me senti super bem ali, e comecei a participar mais ativamente e hoje faço parte das mães acolhedoras. Quando os pais querem entrar para o grupo, nos procuram, a Fernanda também, e a gente faz com que eles venham e a gente tentando entender esse momento que eles estão, respeitando, nunca impondo o que a gente pensa, que para mim particularmente é uma coisa muito natural, mas para alguns eu vejo que tem alguma dificuldade, então a gente respeita e tenta fazer com que eles vejam o quanto os nossos filhos precisam disso. Porque o meu, pelo menos, ele se sente muito protegido. Eu vejo que ele fala assim com muito prazer, muito envaidecido, quando ele fala para as pessoas que eu faço parte desse grupo. Ele se sente protegido, ele se sente feliz. Então, aí eu vi que a gente pode trazer outros pais para esse lugar onde a gente está, que é essa paz de ver os nossos filhos protegidos. Lógico que a gente tem muito medo do que acontece no mundo, só que eu entendo que a gente fazendo esse trabalho, a gente vai melhorar esse mundo para eles. Ô Lili, você está há quanto tempo no Mães? Eu estou desde 2020, início de 2020, faz 3 anos que eu estou no Mães. Tá, e aí você já está fazendo parte, porque lá é uma divisão de tarefas. Sim. Os grupos, como é que se organizam os grupos? Eu acho que conforme você vai participando, dependendo da área que você atua profissionalmente, você vê como você pode ajudar. E aí, depende das suas qualificações, eles veem como você pode ajudar internamente também. Me convidaram para fazer parte do acolhimento, eu comecei a fazer e estou adorando, estou achando muito gratificante, muito, muito gostoso. Então, tem essa divisão, sim, mas, assim, nós somos todas voluntárias, então a gente ajuda no que a gente pode, eles nos convidam no que eles acham que a gente tem a oferecer, e aí você querendo, você atua mais ativamente, né? Entendi. Ô Fê, você também é uma mãe acolhedora. Como que é esse trabalho que vocês realizam como acolhedoras? Como que é essa abordagem? Como que é feito isso? Porque, na verdade, pelo que eu sei, pelas informações que eu tenho acompanhando o trabalho de vocês há tantos anos como eu faço, eu percebo que vocês estão aí em vários lugares do Brasil, né? Pelo que vocês me disseram, são 24 estados do Brasil em que há presença da ONG Mães pela Diversidade. Você, assim como a Lília, é uma dessas mães acolhedoras. Como que é esse trabalho que vocês realizam de acolhimento dessas famílias? Então, é um trabalho maravilhoso. Essas mães e esses pais que vão entrando já são pais e mães que estão predispostos a entrar. Então, eles nos procuram através das redes sociais, do número do WhatsApp. Eles entram em contato e falam, olha, eu gostaria de fazer parte, independente do momento que esteja vivenciando ali com a família, né? Como a Lilian disse, às vezes a mãe ela quer para poder compartilhar e ela já tem um entendimento, um respeito muito, muito forte sobre isso, ou então ela está passando por alguma dificuldade ali familiar, né? Não consegue compreender, precisa da união, da força de outras mães, elas chegam até nós, né? Aí a gente entra em contato, faz a acolhida, que é um momento muito importante de escuta, né? Uma escuta ativa, né? A gente se une ali sem julgamento, exato, sem julgamento. E a gente vai ali conversando, elas vão passando para a gente trocando essas informações até fazer o cadastro, a filiação e todo o processo para adentrar ao grupo. Perguntar uma coisa aqui que eu quero entender. Porque a pessoa que vai até vocês de algum modo, primeiro assim, ela tem ciência do trabalho, da existência desse trabalho. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Sim. Segundo, que aliás a Gra me falou uma coisa ontem,
lá na marcha, ela me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Que a pessoa, o fato dela estar ali, mesmo que ela esteja num processo de negação, etc., Sim. ela está tentando. Sim. Que já é algo positivo. Sim. Né? Então, mas aí como é que é, por exemplo? Que a pessoa chega a vocês, mas na verdade ela tá nesse processo de tentar aceitar. Isso. Né? Então, às vezes, ela vem, ou de repente você tem ou a mãe ou o pai que aceita e o outro não. Então, assim, como que se dá o encaminhamento desse processo de acolhimento nessas hipóteses em que a pessoa, por exemplo, ela chega, mas ela está assim, bastante assim, refratária ao que ela vai ouvir, ela está, de repente, aqui numa sensação de, olha, tira isso de mim, né, esse sentimento. Sim. E aí, como que vocês fazem? Porque, assim, a gente é por setor, por exemplo, igual no estado de São Paulo, é bem grande, vamos pegar aqui São Paulo. Sim. Então, você tem gente separado, é pela internet, a pessoa vai até um determinado local, depois vocês vão até a casa das famílias. Como que isso funciona? Então, é centralizado em São Paulo. Então, a pessoa entra em contato, já tem essa predisposição. Né? Acho que o mais importante é ela ter a predisposição e entrar. Ela entra em contato e aí é dividido por região. Tá. Né? Por exemplo, eu sou de Itanhaém, da Baixada Santista. Né? Então, todos os municípios existem a coordenação. Tem a coordenadora estadual de São Paulo, aqui, que é a Clarice, e o pessoal da coordenação, a Carla que faz junto, né, com ela a coordenação, e existem as coordenações nos municípios. Né? Então, é dividido por coordenação, por região, e aí as mães vão fazendo a acolhida. Que entra no geral ali em São Paulo, ou Belo Horizonte, Rio de Janeiro, entra, né, na coordenadora estadual e depois vai passando para a coordenadora dos municípios, essa família, essa mãe ou esse pai que está ali. Entendi. Tem os grupos no WhatsApp e tem os encontros presenciais. Uma vez por mês a gente se encontra. Uma vez presencial e virtualmente. E virtual também. Tem os encontros virtuais também. Mas aí como é que é isso? Que é o que eu gostaria de avançar. Porque às vezes você tem, ou como eu falei, um pai ou uma mãe que aceitam ou que está nesse processo de tentar construir essa aceitação, por assim dizer. Tá? Embora eu concorde com você que aquela questão que você me falou, que eu também achei lindo, que você falou assim, bom, mas aceitar o quê? Não é? Então, mas é uma coisa assim que... nem todo mundo tem essa visão. Exatamente, por isso que eu estou utilizando essa expressão em função do que a gente colhe, né, no cotidiano, das relações que a gente identifica no dia a dia. Mas o que eu estou perguntando? Então, você tem lá uma mãe ou um pai que aceita e o outro não. Então, como se dá esse trabalho? Porque, como é que vocês trazem? Como eu falei, vocês conversam com um, depois vocês vão avançando. Como se dá construir essa ponte? Em grupo, né? Essas reuniões são mais em grupo. E aí, ele pode falar, ele pode falar como se sente. Então, é um processo. Então, a pessoa pode estar o quê? Não, eu não quero isso. Não foi isso que eu sonhei para o meu filho, alguma coisa assim. A outra fala assim, não, mas a gente percebe muito que a situação, às vezes, para ela ainda é difícil, ela quer mudar isso, ela quer aprender, ela quer fazer, ela quer com que o filho seja feliz, mas ela ainda não consegue, mas ela pode expressar isso. É um lugar que ela pode falar e ela pode sentir o que ela quiser, sabe? Ela é aceita ali. Então, ela vai passar por esse processo, tá? De repente, negação, depois a pessoa começa a aceitação e vai ouvir outras situações, outras pessoas que passaram pela mesma situação. Então, é o grupo, através da convivência, através de ouvir outras mães, que ela vai entendendo, aprendendo. E que eu acho muito interessante, é que vocês percebem isso também, a leoa que a mãe a força que a mãe tem. Ela pode estar ali, triste, deprimida e não sei o quê. Mas fizeram uma coisa com o meu filho, ela traz uma força de dentro dela. É verdade. E é isso que levou ela até lá. Ela pode estar deprimida, pode estar triste, pode estar não conseguindo entender, porque às vezes tem religião no meio. Essa mãe, de repente, faz parte de uma igreja, de uma religião, que é muito difícil para ela entender isso. Não é que ela não queira, mas ela aprendeu, de repente, tem uma base, né, que faz com que ela tenha dificuldade para lidar com isso. Então, ela vai estar no meio de outras mães que passaram. Cada uma passou por uma situação. Sim. E é através disso que ela vai
É porque, desculpa. Não, pode Porque falar. nessas reuniões, assim, você tem a oportunidade de ouvir depoimentos de outras famílias que estão em várias outras situações. Então, às vezes, você ouvindo uma outra mãe falando, você vê a sua situação na outra e aí você até pensa, nossa, mas será? Eu estou fazendo isso? Sabe? Aí você questiona o seu comportamento também. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a entender. É uma relação de espelho. Sim. Sim. Você se vê no espelho. Sim. Exato. É uma terapia. Entendi. Sabe? É uma reunião que, na verdade, é uma terapia em grupo, porque você, às vezes, você escuta do outro o que você está vivendo, mas você ainda não percebeu. Ou você vê o estágio que a outra família está, que você poderia estar, ou como você pode, às vezes, estar perdendo tempo, negando aquilo que ali você enxerga que não tem como negar. Porque é o que até hoje uma mãe postou que ela está exatamente com esse problema, que o marido dela não aceita e ela quer participar mais ativamente, ela não pode porque ele não aceita. E aí você vê que tem outras pessoas nesse mesmo momento e que você não tem o que aceitar, porque ele pode mudar de ideia, esse pai pode mudar de ideia, mas o filho dele não pode mudar. O filho dele é quem ele é. E aí cabe à família aceitar isso já ou daqui a algum tempo e perder esse contato com o filho. E às vezes, vendo outras experiências, a pessoa acho que assimila melhor isso, né? Entende que ela que vai ter que mudar. Ô, Lília, sabe o que eu queria também, aproveitando isso que você está dizendo? Eu queria entender... eu queria entender, aproveitando isso que você está dizendo, se existe diferença de grau, de dificuldade de aceitação quando se trata de uma pessoa gay e quando se trata de uma pessoa trans. Então, eu acho que depende muito a família individualmente, né? Acho que não o ser gay, o ser lésbico, o ser trans, para mim, pelo menos, não tem diferença alguma. Enquanto meu filho, né, mas nasceu uma menina, enquanto era uma menina que tinha um jeito masculino, gostava de brinquedo masculino, roupa masculina, não tinha problema nenhum. Adolescente, gostava de namorar com menina, eu não tive problema nenhum. Quando ele se entendeu trans também, eu não tive... Então, eu acho que é mais da pessoa em si do que do LGBT. Para mim, era indiferente. Mas tem famílias que têm mais dificuldade, porque tem a tal da passabilidade que eles falam, os trans, entre eles, né? Então, quando uma pessoa é trans, mas tem a passabilidade, talvez as famílias que têm algum problema com isso não se sintam constrangidas, porque não é uma coisa tão gritante, não chama tanto atenção. Ao passo que tem trans que chama muito atenção. Então, a família pode se sentir intimidada por isso, porque em todo lugar que ela vá, as pessoas vão notar. Como no gay também, né? Porque tem gay que tem a passabilidade como se fosse um hétero e tem gay que tem mais trejeitos. Então, talvez essa seja uma questão para algumas famílias, para algumas pessoas. Para você não foi? Não. Em função até, enfim... Porque eu não vejo problema nisso, sabe? Que nem eu, uma vez eu fui uma psicóloga quando meu filho tinha 5 anos, porque minha irmã insistiu demais, eu acabei indo. E a psicóloga perguntou o que eu queria, e eu falei, é isso. E ela falou, nossa, que bom que você aceita. E aquela palavra me caiu tão quadrada, eu olhei para ela e falei, mas eu não entendi, eu não tenho o que aceitar, não tem nada de errado com a minha filha na época, né? E a psicóloga ficou me olhando, meio assim. Então, eu não vejo nada de errado, então eu não vejo esse problema com a aceitação, nunca tive. Mas para quem tem, e eu acho que se a pessoa tem essa questão de ser mais difícil aceitar um trans do que um gay, eu acho que ela teria problema de qualquer jeito. Eu acho que ela só deixa passar quando tem essa passabilidade. Então, em alguns momentos, ou dentro de casa, ela bate o peito e defende, mas na rua, para a sociedade, ela... Não, mas você se comporta bem, você... Então, talvez seja por aí a questão de ter essa dificuldade. Mas e no seu caso, Aide? Porque a sua filha teve alguma dificuldade, quer dizer, nesse aspecto, porque para você, na sua cabeça, não, né? Porque falando com você, conhecendo você, a gente vê visivelmente, né? E como você é. Mas você não tem, dentro dessa experiência lá do Mães, Sim. Quer dizer, qual é a maior dificuldade ou maior medo, especificamente, das mães de pessoas trans? Para mim, meu maior medo foi a violência. A violência. A violência, porque ela é uma mulher trans, ela é grande, ela é alta, ela tem o pé grande. Ela chega num lugar, ela aparece. Tem essa questão da não passabilidade. A passabilidade. Não eu tem. Acho, o que eu percebo aspecto, que né? a mulher trans, ela aparece muito mais. Sim. Né? Então, por isso que às vezes faz essa harmonização, né? Tudo mais. O homem trans, você não vê a diferença normalmente. Você fala,
é um homem trans. Não sabia que era, sabe assim? Então, a sociedade talvez nem perceba muito. Talvez depois que vão saber, aí que você vai saber se realmente tem preconceito ou não. Então, e a gente conversou muito porque eu achava que não precisava ela se encaixar numa forminha. Eu falei para ela, você pode, sim, fazer a transição ou não. Você pode sair, vestir roupas, né, que você se sinta mais confortável num dia, no outro dia de outra forma. E não é que eu era contra, o que eu queria que ela pensasse nas várias possibilidades. Como que ela se sentia melhor e como que ela se sentia ela mesma. Então, e aí quando eu comecei a ir com ela para a rua, os olhares em muitos lugares. No metrô, dá um desespero. Fala, essa pessoa que está olhando para ela porque está achando ela bonita ou porque seria capaz de bater nela lá fora? Entendi. E isso numa região da Paulista. Sim, eu entendi. Então, e eu percebia que a emoção dela, que ela tremia, que ela suava das primeiras vezes que ela saiu como menina, né? Saiu vestida de mulher. O quanto que aquilo era importante para ela, mas o medo que ela tinha também. Então, se a mãe não acolhe, para algum lugar ela vai. E eu prefiro que ela esteja comigo, que ela esteja nos lugares, em todos os lugares comigo, do que ir para um lugar. Porque o que é a ideia, às vezes? É trans, é travesti, sei lá o quê. Vai fazer o quê? Vai fazer programa? E não. Então, eu sempre mostrei para ela que ela podia escolher ser o que ela quisesse ser. Porque ela é inteligente, ela é bonita, ela fala bem. Então, aquilo que ela escolher, é o que ela vai fazer na vida. Então, não precisa se limitar. Porque, às vezes, o mundo te coloca essas limitações. É verdade. Então, eu que levei ela para conhecer artistas, profissões, outras mulheres trans, que eu queria que ela visse que ela tem possibilidade, sim. Que ela pode ser o que ela quiser. Então, é nesse sentido, sabe? Que acho que a mãe é muito importante, a família é muito importante. Porque se não é acolhida na família, ela vai para onde? Exato. Sim, você tem toda a razão. Então, a família é fundamental. Eu acho que por isso que as mães são vistas com esse amor, com esse carinho. Exato. Porque se tua mãe, que te viu desde pequeno, te entende, te acolhe, isso te dá força para você ir para o mundo. Para você poder certeza. encarar o mundo. Para poder encarar o mundo. É bem isso. Ô, Fernanda, eu queria também, aproveitando aqui, esse trabalho de fortalecimento, porque assim, qual é a filosofia por trás desse trabalho de fortalecimento da família? Porque vocês atuam diretamente ou principalmente em relação às famílias, Isso. tá? Então, assim, como que é isso? Então, a gente entende que o fortalecimento de vínculo familiar, né, o fortalecimento do vínculo familiar LGBTQIA+, é importante porque é onde tudo começa. Né? Se o filho, a filha, o filho, ele está fortalecido em casa, se essa família consegue conviver com harmonia, né, ele ou ela vai estar mais preparado para a sociedade, que é uma sociedade homotransfóbica, que tranca os nossos filhos dentro do armário, que agride, que mata, né, que ofende, e a sociedade não é um lugar seguro. Né? Se ela está fortalecida dentro de casa, se existe esse vínculo familiar forte, né? Por isso a importância das mães aí, né? Essa acolhida, a sociedade passa a ser uma questão mais tranquila para o LGBTQIA+, quando ele sai. Né? Existe, por exemplo, a questão escolar, com a criança ou adolescente LGBTQIA+, que é uma das maiores preocupações das mães pela diversidade também. Né? A criança, quando ela está na escola, ela está passando por aquele momento de transformação, é o momento de namoro, de amizade, e a gente vê, infelizmente, profissionais que não sabem lidar ali com a situação. Né? E muitas vezes aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto acaba passando por constrangimentos em locais onde não deveriam passar. Né? A gente por exemplo, a escola, que é o que você está por falando. exemplo, escola. Banheiro para uma pessoa trans. Sim. É um horror. É um horror. Sim. Porque, e as coisas acontecem, não é no banheiro que essa pessoa trans vai atacar uma outra pessoa. As coisas a gente sabe que acontece ali na sua casa. É seu vizinho, a gente sabe das coisas que acontecem. É alguém dentro da família mesmo. Então, quais casos de pessoas trans que atacaram alguém no banheiro? Então, tem umas coisas assim sem cabimento, sabe? Às vezes tem professores que insistem em chamar pelo nome morto, por exemplo. Então, a pessoa vai sendo agredida. Então,
por isso que esses grupos de trabalho são tão importantes, né? E a expressão é essa, eu nunca tinha ouvido. Nome morto. Que interessante isso. É. Que profundo isso. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Forte, né? Por É isso a forte. A gente forte. a gente pede para que a sociedade abrace os nossos filhos, né? Que a sociedade cuide, nos ajude a cuidar dos nossos filhos, né? Porque eles estão aí, estão vulneráveis, né? Estão vulneráveis na sociedade. Tem jovens trans que vão para a escola e não vão ao banheiro. Só vão no banheiro em casa, para não passar. O índice de trans com problema renal é altíssimo por conta disso. Sério? Uhum. Eles não vão Eles ao têm banheiro. problema renal. Sim. Porque Sim, segura. é um índice altíssimo, porque fica horas sem urinar, evita tomar água, fica horas sem urinar para medo de violência, não pode entrar no banheiro que acha adequado para ele, uma série de motivos. Nossa, e ainda tem, por exemplo, e quando tem algum problema na escola, porque você também tinha comentado algo comigo que me chamou profundamente a atenção. Se eu tenho um problema, por exemplo, eu estou lá no Mães da Diversidade, ou de repente eu tenho notícia de que uma pessoa, né, LGBT, né, teria sofrido algum tipo de discriminação ou outra modalidade de violência dentro do ambiente escolar e de repente a resposta da instituição não foi aquela que seria adequada tendo em vista a realidade do caso. Nessas circunstâncias, como vocês procedem? Vocês agem? Vocês atuam nesse enfrentamento? Sim. E se atuam, de que forma isso acontece? Isso, a gente usa sempre o diálogo, né? A gente acredita que a Vocês informação... vão à escola, vamos, por exemplo? Tem o quando há grupo de trabalho da educação. Tem tá. advogadas também. Tem o grupo de trabalho da educação, né? É. Então, as mães podem ir lá dar uma palestra na escola, por exemplo. Sim, existem rodas de conversas, né? É sempre a informação. A gente acredita que a informação, o conhecimento, ele combate a homotransfobia, né? Então, quando a gente tem conhecimento, algum filha passa por um constrangimento, a gente sabe de alguma situação, a gente já faz articulações e existem mães que ministram palestras, fazem rodas de conversa. Eu mesmo atuo junto a uma sociedade que trabalha com crianças e adolescentes de extrema vulnerabilidade e eu tenho essa importância com a criança e adolescente LGBTQIA+. Né? Então, a gente vai fazendo rodas de conversa, vai conversando com os pais, conversando com a direção da escola, né? Com os profissionais. Aonde abre uma porta, uma brecha, a gente entra. A gente leva nosso amor, a gente leva nosso carinho, a gente leva conhecimento. Se o profissional, sabe, está ali predisposto, vai junto com a gente para levar essa informação, para amenizar essa luta, essa dor, porque nenhuma criança, nenhum adolescente deveria passar por isso. Quer dizer, então é assim, vocês têm notícia de uma situação dessa, então vocês vão até a escola, procuram a direção para tentar fazer um trabalho de conscientização e até de capacitação desses profissionais que estão atuando naquela instituição, por exemplo. Sim. Exato. Entendi. Sim. Muito interessante. Exato. Isso em todos os locais, inclusive na área da saúde também. Tem o grupo de trabalho da educação, tem o grupo de trabalho da saúde, então tem psicóloga, tem advogada, tem vários profissionais. Então, essa pessoa, por isso, quando ela vem para o grupo de mães, é tão importante para ela. Porque ela encontra todo esse apoio. Onde ela precisa... meu filho precisa de um psicólogo. Quais são os psicólogos que podem ajudar nesse sentido? Precisa de um psiquiatra. Isso, está com problema na escola. O que está acontecendo? Então, a gente está ali junto para apoiar, para poder facilitar esse acesso à informação. Até mesmo a saúde, né? Porque às vezes os pais de trans, principalmente, ficam na dúvida. Preciso de médico pro meu filho. Coloca lá no grupo alguma mãe indica, olha, tem essa que atende, tem aquela que vai naquele. Então, mesmo que não tenha profissional dentro do grupo, mas a gente indica alguém que nosso filho já passou. Então, porque também há uma dificuldade muito grande, né, com relação ao atendimento de saúde das pessoas trans. Sim. Muito, muito. Então, a gente orienta. Quando tem uma experiência boa, a gente já fala, olha, quando vai fazer, por exemplo, a cirurgia, a mastectomia, olha, meu filho vai fazer, quem já fez? Olha, tem esse médico que é muito bom, tem aquele. A gente indica a experiência, relata a experiência que teve, né? Para compartilhar e que seja uma experiência agradável, né? Porque o que a gente quer é só facilitar um pouquinho a vida deles, que já é tão mais difícil, né? Olívia, outra questão que eu acho importante, ainda acontece muito de repente, a família
colocar o LGBT na rua quando descobre ou quando Muito. acontece? E aí vocês atuam nessa frente também? Como é que se dá o encaminhamento de um auxílio nesses casos? Nós temos uma mãe lá que tem um projeto também que ajuda bastante nesse sentido, que ela tenta orientar, levar, acolher ou dizer qual lugar que acolhe, porque acontece muito, tem muito LGBT mesmo? que Vocês recebem, por de exemplo, casa. quando acontece que foi expulso de casa, eles entram em contato com vocês, alguma coisa assim? E tem muito, às vezes que pede ajuda, que fica desesperado, né? Às vezes a gente nem sabe o que fazer, aí alguma mãe coloca lá, olha, tem uma criança me procurou aqui, que a família não entende, não quer acolher, aí a gente orienta a procurar o órgão público ou alguém da família, tenta de ajudar. Infelizmente a gente não consegue fazer tudo que gostaria, mas a gente tenta orientar da melhor maneira possível para que a pessoa procure ou acolhida em algum lugar, porque se ela fica na rua, ela está vulnerável a muita coisa. Porque, por exemplo, um menino trans, ele é um menino trans, mas ele tem um corpo feminino. Então, ele na rua, olha por quanta coisa vai passar. Né? Então, a gente tenta, da melhor maneira possível, orientar que procure um abrigo. Às vezes, tem até mãe que acolhe por um dia, 2, até que acha um lugar, ou tenta conversar com a família. Mas acontece muito, infelizmente. E aí, entrando em contato com a família, geralmente o que acontece? A família o quê? Fala, não quero saber. Tem. É comum isso? Tem caso que sim. Eu fui de vocês ligarem, de repente, achando que... Mesmo com esse jeito, porque vocês realmente... Falar de vocês até me emociona, porque eu acho que vocês são, assim... são indescritivelmente afetivas, né? E esse trabalho que vocês fazem, porque mesmo no enfrentamento das dificuldades, vejam que vocês vão com esse amor que é o fundamento primeiro do trabalho de vocês. Sim. Né? Então, assim, por isso que eu me emociono muito quando eu converso sempre com vocês, né? Mas eu tô falando assim, porque como vocês são assim, por exemplo, no seu caso, que eu percebo, e das outras também, mas eu tô falando porque você citou isso, de você nem entender o que é essa ideia de aceitação. Então, você liga, por exemplo, uma família, a família, não quero saber, não é mais meu filho. Como é que é isso para vocês? É muito difícil. Eu fui a semana passada com a ID, que faz programa de apadrinhamento, num abrigo, visitar uma menina que acontece exatamente isso. A família não só rejeita, como fala que ela desgraçou a família, que ela é motivo de desgraça na família. Assim, a criança vem te contar coisas que, nossa, você chora sangue, né? Você fica desesperado de ver que alguém vive aquilo, alguém passa por aquilo. E está num abrigo, está com 16 anos agora. 16 anos. E, então, assim, qual a perspectiva de vida? Porque, assim, teria que ter uma adoção, um apadrinhamento, porque a família não está nem aí, simplesmente como, sei lá, não está nem aí mesmo. Então, tem essas que estão, tem aquelas que fizeram 18 anos e saíram. Sim. Também. E aí, eu, como mãe, eu quero abraçar. Todos. Todos. A gente não tem tanto porque braço. Esses não tem, mas a mãe por perto, né? Nem pai, já foram rejeitados, já estão no abrigo por isso. Então, e a gente procura de alguma forma também estar ali para conversar, para dar amor, para mostrar outras possibilidades. E eu tô levando a Lilian comigo. Olha aí, que legal. Eu tô chamando outras mães para ir comigo nessa. Tá, e aí vocês têm esse grupo porque vocês se falam diariamente. A gente Como acaba é fazendo coisas juntas, né? Por exemplo, como é que é o dia a dia de vocês? Me contem assim, como é que é o dia a dia de uma mãe pela diversidade? Isso a gente precisa se cuidar muito, né? Isso responde àquela pergunta que você fez, que foi... Mas como a mãe entra vai entrando no Mães pela Diversidade, como se dá aí o processo, né, de acolhimento? Essa é uma fase, né, do pós-acolhimento. Né? É a vivência. Vocês acordam todo dia bonitas, é assim? A vivência. Como é que é? Eu sou mãe pela diversidade. Você é mãe pela diversidade, precisa... Assim, sou mãe pela passa por um diversidade. teste de beleza, porque eu tô vendo que só tem mãe bonita lá. Eu tenho muito orgulho de participar. Não, eu vi também. lá, aquela gente Eu linda, também. a gente não aguenta, né? Fica querendo abraçar todo mundo. Muito Como é que é amor. isso? Eu acho assim que a gente acaba precisando se fortalecer, né? Sim, Então, Exato. uma coisa que eu vejo que para mim é muito importante é a arte. sim. Para mim é fundamental isso. É uma cura, assim. Então, eu tô no grupo de trabalho da cultura. Então, levar essas mães para assistir peças, de repente fazer piquenique, para a gente estar juntas, porque a gente tem que se fortalecer, porque tem muita coisa para a gente fazer.
Tem muita coisa pra gente fazer. É muita Tem troca, são né? muitas E frentes. mas assim, vocês se falam todos os dias, porque você tem grupo Todos de os WhatsApp, dias. pelo que eu tô vendo, né? Tem essa frente desse trabalho de comunicação digital que é feito de maneira, no meu entendimento, pelo que é bastante competente. Os textos são muito elaborados, né? São de uma qualidade, bom, como é a qualidade do trabalho de vocês, né? No geral. Mas eu percebo que, assim, a estrutura nesse aspecto é uma estrutura muito eficiente, né? E ao mesmo tempo muito qualificada. Então, no dia a dia, como que se dá esse movimento para que vocês consigam, primeiro, manter tudo isso funcionando, essa engrenagem como um relógio suíço, que é o que acontece, que é o que eu vejo, porque tudo funciona nessa ONG, não é? Vocês se comunicam bastante, quer dizer, o dia a dia, como é que é? Vocês têm uma obrigação diária, vocês têm que, na verdade, assim, tem gente responsável. Como que se dá o processo de organização disso no dia a dia para que vocês tenham, como grupo, possibilidade de continuar realizando o trabalho que vocês fazem? Quer falar você, que é mais antiga? Eu acho que a Fê tá mais, Vai. tá mais engajada nessas Existe, questões. assim, Mas todo existe- dia tem um grupo do todo WhatsApp. dia tem. De manhã Todo já. dia. Sim, já. A gente se fala o Bom tempo dia, todo. meninas! São A gente vários, se fala né? o tempo todo, e são muitas frentes de trabalho, né? A nossa presidente é a Maju Jorge, né? Que ela começa, né? Com um grupo pequeno, ela vai ali sozinha, começa uma movimentação por sentir essa necessidade devido às situações que o seu filho passa. Então ela se junta com outras mães, só entrando um pouquinho no início, Na história, né? Tá. como Na começou história esse que a grupo? gente não Tá. falou. Então a Maju, ela começa ali com um pequeno movimento, com poucas mães, e vai se tomando uma proporção muito grande, né? Hoje o Mães pela Diversidade tem um pouco mais de 20 anos, com mais de 2.000 mães espalhadas pelo Brasil todo. Nossa, então, que beleza. foi com o passar dos anos, teve a necessidade de se tornar uma ONG, hoje OSC, né? Que é a nomenclatura certa, e essa potência toda que é o Mães pela Diversidade. Então, existe a nossa presidente, existe as coordenações estaduais, né? Em cada estado, em cada município, tem as coordenadoras, e a partir dos grupos de trabalho, as mães que são do grupo da educação, da saúde, né? Da psicologia, da parte social, né? Porque também tem um trabalho, inclusive, maravilhoso que a Paula Ferraz faz, né? Na área social. Mídia também, a Fernanda. De mídia, a Fernanda. Então, assim, são muitos nomes de muitas mães ali competentes, unidas nessa coordenação, e que vão fazendo articulações do trabalho junto com as demandas que vão chegando. Né? Então vão sendo articulações, elas vão se programando e as coisas vão chegando para subcoordenações, e a gente vai fazendo esse movimento todo, essa roda toda girar e funcionar tão bem como você fala, Não, e que funciona. acontece de fato. Então, mas o que eu quero perguntar assim, porque assim, é grande isso, porque para vocês Sim. coordenarem isso no Brasil inteiro Sim. não é fácil, né? Porque mesmo assim, 2.000 mães e pais, né? Porque também eu vou perguntar isso Pais já, também. que eu quero falar sobre os pais. Mas assim, manter isso funcionando demanda muito trabalho para além desse que é o fundamento, que é o trabalho de fortalecimento dessas famílias, ou da relação das famílias com o seu filho e a sua filha, né? O que eu tô querendo aqui avançar? Dentro disso, como que essas coordenadorias vão funcionar para ter uma eficiência e para o trabalho, naturalmente, continuar no eixo? Porque, por exemplo, igual vocês estão aqui hoje. Então, naturalmente, vocês vieram aqui porque houve uma conversa e no Exato. foram destacadas, né? 3 pessoas que participam desse movimento para estarem aqui. Então, vocês têm uma coordenação, por exemplo, de comunicação, porque eu não Sim, posso... nós não, temos. não é, por exemplo, vocês individualmente não podem fazer um trabalho sem que ele esteja coordenado Sim. dentro dessa perspectiva e dentro dos propósitos, que são os propósitos, né, dessa organização. Sim. Então, assim, e esse controle é um controle bastante eficiente. Então, isso também me chama atenção, Sim. porque é um trabalho voluntário. Sim. É um trabalho voluntário, muito bem organizado, né? Existe toda uma coordenação, como eu falei, existe todo um projeto para que tudo ocorra, né, da melhor forma possível. Então, nada é ao vento, tudo é levado para a coordenação,
que ali conversa com as outras coordenadoras e as coisas vão acontecendo a partir disso. Se você me perguntar, mas como em tantos lugares? Então, eu vou isso me dizer chama que atenção. As eu mães acho vão que chegando. o amor... E elas são profissionais, então elas atuam em alguma área. Então, chegou ano passado a mãe jornalista. É a nossa assessora de imprensa. Sim, Ela cuida de existe toda uma essa parte. comunicação. Tem toda essa parte da comunicação, dos meios, ela vai ter o contato, ela vai, sabe? Então, e aí ela cuida dessa parte da comunicação. Então, são mães, são profissionais. Comprometidas, né? Tem um comprometimento Falo até que grande, o porque a gente amor- quer que funcione, né? O amor de mãe, comprometimento, ele né? é tão forte que ele ultrapassa essas barreiras que você fala, mas como vocês conseguem? Então, a é gente impressionante, consegue. A eu gente vejo. faz assim Eu e acho vamos para cima, E tudo que vamos vocês fazem fazer é de uma e qualidade, acontece. sabe? É de uma qualidade. A parte de comunicação de vocês, eu acho assim, de uma qualidade impressionante, assim, desde a linguagem, né? Desde a linguagem que na verdade, eu leio tudo que vocês publicam, né? Eu gosto de acompanhar. Mas assim, e sempre atual também, porque vocês acompanham. O que me chama a atenção também é isso, porque vocês estão sempre na crista da onda do que está acontecendo de importante para conseguir encaixar isso, comentar, dar uma orientação, falar sobre, não é? É que nós temos mães em todas as áreas. Então, tem mãe na LESP, tem mãe no Ministério Público, tem mãe na OAB, sabe? Tem mãe na saúde. Então, tem todas as áreas, tem mãe. São muitos braços. E São também muitos braços. São 20 anos, né? A Maju está plantando isso há 20 anos, né? Então, É um trabalho, não é cresceu fácil, muito, né, né? Lília? Não é um Não, trabalho fácil, mas é um trabalho feito com muito amor, né? Com muito carinho, com muita dedicação. A gente tem, assim, todas nós somos fãs da Maju George, ela é uma queridíssima. É uma graça quando assim, ela conta, quando ela começou que ela ia ela para nos Paulista, emociona na o tempo parada com inteiro. uma faixa, ela sozinha, pedia para alguém segurar a faixa junto com ela, já para começar, né? Gente, que coisa Ela traz muito esse- bonita a história. ela dela. traz incrível. isso ela pra tem gente. uma coisa maravilhosa. Ela tem uma energia. Tem. Ela Ela faz nos aquilo com cativa. amor, com alegria. É. Né? Eu acho que a direção de tudo, eu acho que é muito importante. É. Por isso que eu falo para ela. Esse Agora, espírito, né? esse espírito É. por isso que eu falo sempre para ela que ela é muito importante pra gente, Muito. que ela se cuide. É. Falei, cuida de você porque você é muito importante. Ela fala, não, somos todos nós. Não, Mas em qualquer lugar que você vá, a direção é super É o importante. eixo, né? É o eixo de Ela tudo. é o eixo, né? É. Sim. Então, porque tudo realmente eu acho que tem muito isso, né? E assim, e dificilmente assim, acho que nem há atrito entre vocês, né? Porque assim, vocês conversam, é tudo muito dialogado entre vocês, pelo que eu noto, né? Sim, sim. E aí, e em função disso até, e também, que é outra coisa que eu queria aqui registrar, que me encanta em vocês, e que eu gostaria, sinceramente, que todos vocês observassem aqui com bastante cuidado, assim, o que elas estão dizendo, que essa filosofia que vocês praticam, que é o filho de uma, é o filho de todas. Que eu acho isso de uma beleza impressionante. Porque o entendimento de vocês, no sentido de que a agressão ao filho de uma é a agressão ao filho de todas, De todas. é algo que faz com que vocês se empoderem, né? Como grupo e, naturalmente, de forma individual também, né? Então, como que é essa conversa? Quer dizer, como é que surge isso dentro? Como que vocês trabalham essa perspectiva para essas pessoas que estão chegando ao grupo, né? Porque vocês têm isso muito claro, né? Pelo que eu noto. Aliás, ontem lá também eu estava conversando com outras mães e elas falavam assim, não, mexeu com o filho de uma, mexeu com o filho de todas e tal. Então isso é uma coisa que está bem, né? É algo que é bem essencial na compreensão do movimento. E as coisas acontecem, Ruth, naturalmente. Naturalmente, é Não existe instintivo. uma coisa assim, olha, qual é a metodologia, um exemplo? Eu sei. Né? É o amor de verdade. É a vontade de fazer com que os nossos filhos tenham uma vida digna. Segura. Sabe, uma vida segura. é a vontade que a gente tem de poder deitar à noite e dormir sem preocupação. Porque a gente não deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Né? A gente tem essa preocupação diária. Então, é o amor, quando a gente fala é o amor que nos move, é o amor que nos move mesmo. Né? Assim, as coisas vão acontecendo e se encaixando naturalmente. A mãe vai entrando, iniciando os primeiros dias, primeiros meses, os filhos vão chegando ali, todas as mães já vão abraçando todos os filhos.
Não existe o filho da Aide, a filha da Aide, o filho, a filha da Fernanda. Todos são nossos filhos. Nos preocupamos com absolutamente todos e a gente vai abraçando mesmo de uma forma natural. É a coisa da maternidade. Quando né? tem a coisa as da festas, maternidade. por exemplo, que é com participação dos filhos, porque as reuniões só as mães e pais, né? Linda, A gente faz questão com que eles todos, quando chegam, se sintam acolhidos, porque não é em todo lugar que eles se sentem. Então, quando eles chegam, a gente faz questão de beijar, abraçar, carinhar todos eles. E acho que isso é instintivo, né? Sim. As mães que vão chegando. Vocês recebem muito isso? Porque assim, eu vejo vocês. Aí as pessoas falam assim: nossa, você também é minha mãe, eu amo vocês. A gente recebe muito abraço. Sim. Porque eu vejo que vocês na rua é uma coisa louca, porque todo mundo quer abraçar vocês, não é? Acontece. É um carinho, um amor que a gente recebe, né? É lindo isso muito de ver. lindo mesmo. E muitos vêm, ai, que bom se minha mãe também me aceitasse, isso, assim. Muitos vêm e choram, né? Ou por aquilo que ela já passou, ou por aquilo que elas veem em outras mães, outras situações que acontecem. Mas as pessoas veem, vocês também são minhas mães. Falam assim. Total. Muito, total. Nós temos muitos filhos, fora os nossos, muitos outros. Aí vocês estabelecem contato, as pessoas ligam pra vocês, me dá um conselho, o que eu faço? Tem isso também? Eu tenho isso. Eu tenho alguns que estão sempre por mensagem, perto. o que será que eu estudo? Tô pensando em prestar vestibular, o que eu faço? Carreira que eu sigo. Tem isso? Eu acho que é mais de eu mostrar acho que as possibilidades mesmo. Eu acho que é mais a questão do amor mesmo, do se sentir acolhido mesmo. Assim, de orientação, acho que não. É mais, pelo menos comigo, é mais assim de... Ai, me afaga aqui, né? Entendi. É mais assim, um amparo afetivo. Sim. Amparo isso, afetivo. É mais afetivo. Porque é uma troca de forças, né? A gente se fortalece, né, com aquele indivíduo que está ali querendo trocar amor, a gente se fortalece, eles se fortalecem e a gente se prepara. E a gente vai embora mais feliz, né? Quando dá esse abraço, a gente fica mais feliz. É muito gostoso. Eu sou aquela, eu vejo, de repente, vem uma pessoa trans no metrô, por exemplo. Eu chego perto, eu não aguento. Eu também. Eu chego, eu abraço, eu falo. Eu acho que é uma coisa natural minha, assim. Então, mas é quando vocês falam, por exemplo, você chegar... Porque às vezes, também o que eu percebo, principalmente com relação às pessoas trans. Porque como são frequentemente vítimas de violências diversas, sim. então a pessoa já fica meio preocupada. Você chegar perto, às vezes, assim, do nada... Não é, eu não falo, tem isso. Você fala, eu sou assim, mãe pela diversidade. Aí pronto. Pronto, abriu. É só falar isso. É só falar. Eu sou do Mães pela Pudesse Diversidade. usar uma camiseta o tempo Uma coisa todo. interessante, no caminho vindo para cá, e eu vim de ônibus, né? No caminho vindo para cá, indo para o ponto, uma pessoa passou de moto, e eu estava com a camiseta já, que eu saí de casa, né? Já com a camiseta, e uma pessoa passou e falou, mãe pela diversidade. Achei o máximo. Não sei quem é, não faço ideia, mas por algum motivo ou conhece, ou segue, ou já ouviu falar. E assim, quando a gente chega com esse coração enorme aqui, a coisa... porque eu acho que esse símbolo é realmente muito representativo do que vocês são. Sim. Eu acho que vocês são um grande coração disfarçado de organização. Eu só dei tchau, mandei um beijo. Quem é? Eu acho que, na verdade, vocês são isso. Eu acho que vocês são um coração disfarçado. Ai, bom, e aí as pessoas veem, né? Porque eu vejo lá, eu vejo realmente, você viu ontem mesmo, nossa, como as pessoas estavam felizes de ver vocês. Parece que assim, as pessoas olham pra vocês e já começam a sorrir. Sim, não é? Tem natural? Isso, eu observei muito isso. É uma coisa assim muito natural, né? E assim, e eu acho que essa mensagem que vocês passam, porque para além desse trabalho que vocês realizam, de afirmação de direitos humanos, que é o que eu acho que vocês fazem, eu vejo que vocês passam uma mensagem também de humanidade, né? De afeto, né? E como isso é importante a gente se humanizar, eu acho. É uma comunidade. Essa humanização que vocês são. Porque vocês são muito assim, todo mundo lá se abraça, a gente chega, o povo abraça, é uma coisa maravilhosa. Você sente muito bem, é leve o ambiente. É muito leve. Então eu acho que isso, por isso que as pessoas olham para vocês, já dá aquele conforto. Nossa, olha aí as mães. Porque a sensação que eu observo, né, com todas as pessoas que eu já conversei também, é justamente isso. Quando vem vocês, já vem aqui aquele conforto de se sentir protegido. Sim, é uma comunidade que recebe muita crítica, recebe muito ódio, né, recebe muita violência. Então, quando tem o afeto, o carinho, o amor, a gente
se abraça e é isso que torna, acho que tudo tão especial. Então, agora a gente está falando das mães, e eu queria perguntar também, aproveitando isso que você falou, dessa ideia, desse carinho, porque nós temos também os pais, né? Sim. Como é que os pais chegam a Mães pela Diversidade? Porque no primeiro momento era só mães, não é? E aí depois, vocês me falaram que teve uma reportagem que foi feita, depois teve pais que começaram a vir e tal. Como que é, assim, tá acontecendo de mais pais aderirem a esse trabalho do Mães pela Diversidade? Sim, sim. Cada dia que passa está entrando mais. O grupo começa com muitas mães, né? E agora, atualmente, entram muitos pais também, né? E é uma alegria muito grande. A gente, assim, adora porque existe a coisa do conflito do LGBT com o pai. Isso é muito forte, isso é muito presente. Aquele conflito, o que o meu pai vai achar, o que meu pai vai dizer, o que meu pai vai fazer. E quando a gente vê que isso está se rompendo, né? A gente vê que existe um rompimento já aí, que os pais começam a vir e falar, olha, não, eu quero adentrar um movimento para acolhimento, eu quero entender, né? Eu quero agregar, eu quero participar. E são pais que participam de verdade. Olha que legal. Agora, na parada, você vai ver quantos pais ali que participam de verdade, ativamente, que vão para rodas de conversa, que vão para palestra, preocupados em levar informação, preocupados em entender e levar isso para dentro da família e conversar com seus familiares. Então, assim, é uma mudança muito grande. Quando a gente fala que é o fortalecimento de vínculo familiar, realmente vai se mudando a estrutura familiar daquelas pessoas, daquelas famílias, né? Tudo em volta vai mudando. O pai e a mãe se fortalecem, leva isso para os tios, né? E vai. Você faz um trabalho de valorização da família. Sim, é a continuidade da família, né? Das novas famílias, inclusive, né? Das novas famílias, é verdade, Então, é um tema atualíssimo. Sim, Ruth, e pode ser que o pai tenha mais facilidade para entender e a mãe nem tanto. Então não é porque é mãe, sabe? Então a mãe pode até vir pela dificuldade. Que você diz. Pode acontecer isso. Não, e tem muito isso. Às vezes o pai já entende melhor, já está mais preparado para aquilo, eu acho. E a mãe está numa fase ainda que está sofrendo muito. Porque às vezes a mãe... Onde foi que eu errei? Né? A mãe tem muita culpa. Por mais que ela faça o melhor, aquilo que ela está preparada para fazer, tem uma culpa, né? Em muitas situações, a mãe quer proteger e tudo mais. Então, como é que eu vou fazer o que é certo? O que é certo? Né? É um contexto histórico que faz com que essa mãe... Um contexto histórico ali, né, social, que faz com que essa mãe acredite ser um problema. Né? E é importante quando vai se mudando e as coisas vão mudando ao redor. Mas vocês não acham, para todo mundo que eu estou falando isso, agora essa pergunta, porque eu acho que o grande problema, às vezes, não é só o baque de a pessoa supostamente ter um comportamento que do ponto de vista social normativo seria diferente, tá? Do ponto de vista social normativo ou do pseudo ponto de vista social normativo seria um comportamento diferente ou desviante, tá? O que eu quero dizer com isso? Será que o grande receio não é o que será do meu filho ou da minha filha agora? Porque qual é a sensação do pai? Quer dizer, tem um choque, tá? Mas no fundo, não é uma questão de uma preocupação que vai acontecer e aí você... Exatamente. Porque, ela fora. Exatamente. Ela fora. Exatamente. Porque se de repente for dentro, vamos lá, porque tem pai até, que eu já ouvi essas histórias, que assim, bom, se ninguém sabe, tudo bem, né? Agora, a partir do momento que isso se projeta para uma vida social, a realidade muda. Né? Como vocês mencionaram aqui, tem essa questão da passabilidade, que eu achei interessantíssimo que vocês disseram. Mas o que eu estou dizendo será que o grande receio não é isso? O que será do meu filho? O que será da minha filha nessa sociedade que é tão preconceituosa? Ele vai trabalhar, ou ela vai trabalhar, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, vai ser discriminado. Vai poder se relacionar com aquela pessoa que ela ama? Que todo mundo tem direito a isso e ela vai ter esse direito. Então a gente começa a pensar em várias coisas. No trabalho. Dadas, né? Que é uma coisa que tão entristece simples. A gente, né? Não poder ver os nossos filhos não andando de mãos dadas com os namorados na rua, com medo de sofrer alguma retaliação, dos olhares. Isso é uma coisa que dói, né? Dói de ver.
O ano passado, a Mães pela Diversidade fez uma campanha para que todas as mães e todos os pais abraçassem os nossos Do filhos. Dia das Mães foi muito bonito. Nossa, que coisa linda. Sem ser pai e mãe de LGBTQIA+, para que todos os pais e todas as mães abraçassem os nossos filhos, justamente para levar Nossa, isso que coisa você está linda, falando, gente. Eu não levar aguento para a vocês. sociedade, Foi muito bonito. levar para a sociedade o apelo de que nossos filhos existem, eles são dignos de direitos. Eles também podem ter uma vida, podem e devem ter uma vida digna, com amor. Eles precisam trabalhar, nossas crianças, nossos adolescentes, eles precisam estudar. Eles precisam ter tranquilidade nas escolas para que possam estudar. Né? Ser motivo de piada, ser motivo de bullying a vida inteira, a gente não aguenta mais isso. Ruth, a gente não aguenta mais. É assim, a gente pede um basta mesmo. Então, quando a gente fala para que todas as mães e todos os pais abracem os nossos filhos, a gente está pedindo para que a sociedade olhe para eles com amor e com carinho. Eles são os nossos filhos. Entendi. A gente precisa que vocês nos ajudem a amparar, né? A não deixar com que eles sofram na rua. Mas, a defendê-los, né? Como se fossem de qualquer pessoa. Imagina, sim, tá no ensino médio, chega lá, fala de profissões, e o menino fala que quer ser estilista. Ele pode ser o que ele quiser. Com toda e certeza. É motivo para alguém rir? Ele tem que ter medo de falar que ele quer ser um estilista? Quer mostrar os desenhos que ele faz, a arte dele. O que eu vejo é que o mundo não está preparado para isso, sabe? E a gente... Se ele não está preparado. Se preparar quando? Pois já. Então, essa é a minha questão. Já passou. Sabe, a pessoa não mas eu tenho que ver. Quando é que isso vai acontecer? Exatamente. Sabe? É agora. É agora. É agora. Tem que é agora. ser. Por isso que a sociedade tem que se unir. Sabe? Tem a gente, porque a gente tem nossos filhos. Porque o nosso padrão civilizatório, não é? Porque assim, como que a gente quer falar de uma sociedade que seja... Porque a Constituição é clara. Ela diz que o Brasil é um país que é uma república, né? É um Estado democrático de direito. Né? Portanto, todos são iguais. Que tem, na verdade, a fraternidade, a pluralidade, a solidariedade como valores fundamentais de constituição do país. Sim. Quer dizer, quando que nós vamos ver o que está no texto constitucional projetado na realidade da nossa vida social? Que medo é esse? A gente está fazendo esse Né? trabalho nosso, né? Para que o mundo real seja o mundo ideal, né? Então, não sei se chegaremos a tanto, mas pelo menos melhorar a gente tem que melhorar, né? Porque nós não aceitamos menos que respeito para os nossos filhos. E é uma luta diária. No mínimo isso. Incansável. É diária, é incansável. Mas vocês não acham assim? Vocês não acham que, de repente, essa geração que está vindo aí, que é essa geração de rede social, isso para eles não é uma questão? Não, eles não estão nem aí para a opinião. Então, o nosso problema está onde? Nesse aspecto? Tem uma faixa? Porque esse pessoal que está vindo agora, como eu falei, esse pessoal, essa meninada hoje, né, que está aí no ensino médio, etc., isso para eles é uma questão fundamental, de fato, ainda? O Brasil é muito grande, né? A gente não pode pensar em São Paulo, em algumas regiões, coisa assim. Então, eu acho que tem, sim, uma parte da sociedade que já está... Que avançou nesse sentido. Isso não é mais uma questão. Mas o Brasil é muito grande, então não dá para a gente dizer... tem muito preconceito. A sociedade é muito preconceituosa, então tem muita coisa para ser feita. Não só Brasil como o mundo, né? A gente vê às vezes umas coisas tão absurdas, aí tão extremas, e isso infelizmente vai demorar para acabar, se é que um dia vai acabar. Mas essa geração está vindo assim disposta a... Não, é isso que eu sou, é isso que eu vou ser, e tem que me respeitar. E eu acho isso muito importante. Porque eu acho que chega, né, de piadinha, de brincadeirinha, que só um dá risada e o outro chora. Tipo, eu não vou transigir com violação de direitos. Exatamente. O direito de dignidade eu, humana. pelo menos, fiz o possível para ensinar para os meus filhos, desde pequenininhos, nunca aceitar menos que isso. Você tem que ser respeitado pelo que você é. E aí encontrei um grupo de mães que agiram igual a mim. Então, eu também criei com total liberdade com meu filho, que para ele ser o que ele quiser ser. Você tem que ser quem você quiser. Eu tenho um filho de 34 anos. Que é casado e já está seguindo a vida dele. E aí depois veio a Maia. Mas o meu filho cresceu assim, com total liberdade. Para pintar o cabelo, a unha, o que for. Hoje ele tem 34, ele pinta a unha,
Ele então, você vê que ele é diferente, que ele é aquilo Livre. que ele é, livre. E é tão bom você ver isso. É isso mesmo, a Eu ideia acho da que- liberdade. Eu acho que é uma nova geração que ela não abre portas para esse conservadorismo que a gente manteve por tanto tempo. Né? Que ele ficou ali Sim. perpetuando ali em cima. E eu acho que é uma geração que vem quebrando isso. Uhum. Porque a gente não, quando a gente nasceu, era o quê? Menino ou menina, só Sim. podia brincar com aquilo. Sim. Então, a gente cresceu numa família Conservadora. conservadora. Contexto Então, a histórico, gente né, voltado. mudou Uhum. e agora veio os nossos filhos. Imagina como é que vai ser para os nossos netos. Que Mas já não, casa se quiser, né? Que mas nós, não é a nós fomos criados para totalidade. casar. É verdade. Mas respondendo a sua pergunta, mas não é a totalidade. Né? Não Uma é. grande parte, mas ainda não é a totalidade, que é que acho que gera esse conflito, que ainda dá esse medo na gente de quando os nossos filhos estão na Então, mas rua, vocês acham que nós estamos num caminho certo para avançar nesse sentido? Por que eu digo isso? Porque eu percebo, como eu falei, para mim, existem pessoas que não têm o direito de não compreender a realidade. Então, por exemplo, quando você vê grandes veículos de comunicação em que as Sim. pessoas não têm uma formação mínima para discutir coisas que seriam elementares numa sociedade plural, Sim. isso para mim não é admissível mais, Uhum. tá? Porque eu acho que, por exemplo, a comunicação, você tem uma questão de responsabilidade, porque Sim. existe uma dimensão social Sim. fundamental que você precisa compreender, Uhum. né? Então eu tô falando nesse aspecto. Ou, por exemplo, uma escola hoje que não tem uma compreensão dessa realidade e que não sabe, ainda não sabe como tratar uma questão que é cotidiana, que já está introjetada na sociedade, que é algo eminentemente da vida social, e ela Sim. não sabe como trabalhar isso e ainda promove momentos ou atos de violência por ignorância, então eu não sei se isso pode ser admitido. Então o que eu estou querendo colocar aqui para vocês que acompanham essas questões a miúde? Uhum. Eu estou dizendo o seguinte: vocês, pela experiência que vocês têm, pelas vivências de vocês, consideram que nós estamos de fato avançando, ou na verdade hoje existe mais visibilidade de um grupo, o que não se constitui necessariamente num avanço quanto ao comportamento social em relação às pessoas LGBT? Eu acho que já avançou bastante, mas ainda tem muito a melhorar. Eu acho que antes não se questionava tanto, né? Não se tinha, por exemplo, uma questão em A mídia escola, também ficava mostra muito mais. muito, ficava muito Tudo aparece ali. Então, mais. é Isso. isso. Contribui muito, porque a mídia Sim. mostra mais. É. Então, talvez que não seja por Tem mais conhecimento, informação. Mais então informação. que seja por medo mesmo de ser colocado isso. Então, de alguma forma, vão ter que se mexer, vão ter que aprender, vão ter que fazer Sim. aquilo que é o correto, aquilo que é o ideal para os nossos filhos. Então, mas eu acho assim, que precisa um movimento social, sabe? Então, Isso é essa uma fundamental. questão. Eu acho que para tudo a gente tem que se unir e tem que aparecer. Sim. Porque a gente precisa das mães, não só das mães de LGBT+, mas todas as mães. Eu acho que como é a questão que a gente discute muito, a questão racial. Aham. Porque a Sim. questão É uma racial questão de todos. de todos, é de uma Sim. sociedade que se pretende civilizada, ou com um padrão Exato. mínimo, né? Um padrão civilizatório mínimo. Porque como que a gente pode falar numa sociedade, de fato, que queira estar num patamar de uma sociedade civilizada, se você não tem respeito ou ainda acha que existem pessoas que são menos iguais que as outras? Sim, sim. Isso não é mais admissível. Não é Nossa, mais. A gente não admite mais. Não pode ser conivente mais com esse Não tipo pode. de situação. Então, mas você não acha, por exemplo, quando vocês falam quem tem o dever de falar? O que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Aham. Porque também avançando nesse aspecto, quando eu digo que não dá mais para tolerar Sim. comportamentos de, por exemplo, escola que não sabe como lidar com uma questão que é tão presente e deveria ser óbvia do ponto de vista desse processo de construção da formação desses jovens, eu não estou falando aqui, eu quero enfatizar, porque nós estamos dizendo o quê? De respeito às pessoas. Sim. Não é de doutrinação como alguns Não. maliciosamente dizem que seria uma pretensão. O que eu estou colocando do ponto de vista político, por exemplo, eu acho que tem o político em si, ou as lideranças políticas em si, não tem o direito de não defender os valores de igualdade. Sim. Porque eu acho assim, que tem gente que poderia até não falar, tem gente que poderia até se omitir
e tem gente que não tem o direito de. Não tem. Por exemplo, eu falo porque vocês estão aqui, vocês estão fazendo a defesa não dos filhos de vocês, vocês estão fazendo a defesa dos filhos de muitos, porque vocês já não têm mais a dimensão do tamanho do trabalho que vocês realizam e da importância dele. Porque vocês fazem isso pelo amor que vocês têm e porque vocês tiveram vivências que, de algum modo, levaram vocês a essa causa que vocês abraçaram com o amor de vocês. Sim. E que vocês mantêm por conta desse amor. E a gente sabe que em cada espaço, né, em cada espaço do mundo existe uma mãe que pode estar sofrendo agora com isso, precisando de acolhimento, precisando de carinho, né, precisando de exemplos, né, dessa troca importante. Tem filhos E a fechados gente no precisa quarto, chegar. que não sai, tem filho se cortando, tem filho querendo morrer. Sabe? Isso também faz a gente pensar e conversar com outras mães. Porque tem muita gente sofrendo. Então, esse trabalho de comunicação, porque eu acho assim, o espaço para vocês, de uma forma geral, assim, pelo que vocês fazem, eu acho que se mais pessoas tivessem possibilidade de conhecer vocês, eu não tenho dúvida de que a realidade seria muito mais ampla, de gente, mais anjos como vocês, atuando aí, né, defendendo vida e dignidade, como vocês fazem com esse trabalho tão importante. Então, eu acho que... Por que eu volto aqui à questão que eu acho que tem gente que não tem o direito de silenciar? Porque todas as pessoas, principalmente aquelas que são públicas de algum modo, não tem como não se indignar quando você vê alguém que é vítima de violência simplesmente pela pessoa ser como é. Claro. Sim. Eu acho que assim, Não dá pra gente aceitar. Né? E elas foram escolhidas por nós para nos representar. Exatamente. Então, eu acho que assim, o trabalho de vocês também, ele também é importante nisso. Quer dizer, que vocês vêm ocupar, de algum modo, né? Ou vêm viabilizar. Hoje, por exemplo, nós temos aí representantes no Congresso Nacional, né? Que são trans, e que nós não imaginávamos isso lá. Então, eu acho que isso também é fruto, talvez, é uma mudança, é um avanço, mas dentro desse aspecto que você mencionou. Eu acho que assim, essa comunicação que está vindo, esse trabalho que vocês realizam, né, e outras pessoas que estão aí, quer dizer, por mais que haja alguma resistência, mas de algum modo, esses espaços estão sendo ocupados por pessoas que de fato conseguem transmitir a realidade da vida de pessoas que se veem excluídas da sociedade simplesmente porque são como são. Exatamente. E que a gente não pode aceitar numa sociedade que se pretende civilizada. Sem dúvida. É que é uma questão importante. Eu acho que isso também, vocês representam também, na minha dimensão, um manifesto político em si. Vocês são o próprio manifesto político pela existência de vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Sim. Pensando Tem agora. até mãe. Tô pensando nisso agora. Vocês são isso também. Não, mas tem até mãe Sim, envolvida em pode. política, que quando tem, por exemplo, lei para ser aprovado, projeto para ser aprovado, e coloca lá no grupo, gente, tá, vai ter tal projeto, tal lei, e aí vai um grupo de mães para lá, sabe, acompanhar. E, por exemplo, teve uma época que eram projetos com relação a banheiro unissex e tal. Quando estava para aprovar, iam várias mães para lá, as que podiam ir naquele momento, e acompanhavam, e conseguíamos mudar algumas coisas, sim, conseguimos mudar alguns projetos. Implementar as discussões, né, com essas A informações gente vai de vocês. tentando entrar na medida do possível nos espaços Sim. para promover essa mudança. Então, é super ajudar. importante Isso para preocupa. nós ter mais mães com a gente. Sim. Então, se tem alguma mãe que quer estar com a gente quer passar o telefone, que nós aí vamos passar tudo isso. elas passam o WhatsApp, Depois a passam gente uma vai fazer- mensagem. E a gente faz o acolhimento Faz o delas. acolhimento. Então, mas aí como é que é? Vamos lá, antes da gente propriamente passar os dados, assim. Tá. Como que a gente faz? Por exemplo, eu sou um pai ou uma mãe que quero ou que tenho interesse em trabalhar no Mães pela Diversidade. Qual é o início? Qual é o primeiro passo? O que eu faço? Você tem lá um WhatsApp e aí você vai mandar uma mensagem, tá? Ou É de rede São social, Paulo. né? É, Ou né? Facebook, É rede social Instagram. também é. Tem no Instagram, tem no Facebook. Facebook. Você entra lá, manda uma mensagem e aí alguém vai conversar com você e vai... Aí uma mãe Tem acolhedora uma vai mãe entrar em acolhedora, vai entrar em contato, vai contato. pegar seus dados, conversar com você, entender o que você pretende, o que você pensa, qual que é a sua situação. E vai conversar, ver o que você está precisando. Aí a gente encaminha formulários para que você preencha com as suas informações, o seu filho e tal. Informações muitas
são informações que sigilosas, né? CPF, RG e tal, e ficam só com a coordenação, não é passada para o grupo. E aí você vai ser inserido nos grupos de WhatsApp, no Face, para acompanhar também no Facebook, vai acompanhar pelo Instagram, e aí começa a participar das reuniões online, e aí você vai participar nas reuniões presenciais, e aí você vai vendo onde você vai se encaixando, o que você tem a oferecer, o que você quer receber. Então, por exemplo, se você tá ligada com mídia, o que você pode ajudar o grupo nisso, se você quer, porque é voluntário, nada é forçado. E nem nós mesmos, como mães acolhedoras, a gente não tem, assim, uma meta, uma cota, não. No nosso momento, no momento que a gente pode, a gente vai lá e marca com o horário que a mãe também pode, para conversar, né, Fê? Para trocar. E, então, não tem nada de não tem cobrança, né? Vai depender, né, Lilian, também do momento que a pessoa está. Às vezes ela só quer participar, ela só quer ouvir, ela só quer estar junto. Sim. E é isso. É isso, do jeito que ela é. É isso. Ela vai ser recebida do jeito que ela é. Você não necessariamente tem que ter fazer algo a mais do que estar ali conosco, fortalecer e trocar. Ela pode vir de vez em quando. Sim. Ela pode não vir e só acompanhar. Então, cada uma do seu jeito. Né? Muitas vão assim, só nas reuniões mesmo, realmente só para ter essa troca. Conversar, se sentir acolhida e é isso. Que pra gente já é fundamental, já é importantíssimo. Sem dúvida. Sabe o que eu queria perguntar também? Sim. Para esclarecer as pessoas que estejam e estão, né, nos assistindo e nos ouvindo pelas plataformas de áudio, eu não tenho um filho LGBT. Tá. Mas de repente eu sou tio ou tia, ou de repente eu sou uma pessoa que tenho filhos, mas assim, eu sou muito solidário a essa causa e acho que ela é importante e gostaria de participar ativamente de uma organização como a de vocês. É possível alguém que não tenha um filho LGBT participar do Mães pela Diversidade? Eu acredito que até o momento não, né? São só pais na divulgação, e mães mesmo, poderia ser. Divulgação. Eu penso na divulgação, porque ela pode participar. Ela é tia, pode passar esse contato para a mãe da criança. Ela pode ficar mais atenta à legislação, às situações que são enfrentadas. Então, acho que dessa forma, como uma pessoa que está divulgando, uma pessoa... Está ajudando, assim, nesse trabalho de apoio, mas nesse contato direto, aí são mães que já tiveram uma vivência, que é a ideia. Quem vai estar com a gente lá na reunião presencial, tudo mais, são as mães e os pais mesmo. Mas ela pode indiretamente contribuir. Mas não... porque de repente tem gente que isso que eu estou dizendo, né? Olha, eu acho o trabalho de vocês super legal, eu acho que realmente a gente precisa ajudar e eu quero ajudar. Sim, existem os parceiros, né? Os amigos, com certeza. Existem que os também parceiros, da mesma forma, amigos. entre contato pelo WhatsApp. Sim. Aí a gente passa para a coordenação, e aí a coordenação conversa, explica, orienta. E aí vai fazer ali verificar ali qual a... Vocês se visitam, uma vai à casa da outra? Como é que é isso? Gente, sim. A gente está sempre juntas. Eu e a Lilian, a gente se conheceu no grupo das mães. E aí eu contei para ela de algumas coisas que eu faço. E ela falou, eu também quero fazer, né? Como é que você falou, Lilian? Então, a princípio, é o que eu estava falando quando a gente estava vindo para cá. Eu não costumo usar agenda, né? E agora eu estou precisando de agenda, porque são tantos eventos com a ID que eu já até esqueço de algum. Porque eu tenho esse trabalho do apadrinhamento afetivo, desses jovens de abrigo. O que é o apadrinhamento afetivo, esse trabalho que você faz? Então, são jovens que estavam em situação de vulnerabilidade, né? Ou que os pais morreram, ou tem alguma situação que eles não podem mais conviver com a família, de violência, alguma coisa assim. E aí eles vão para os abrigos. E lá eles ficam até 18 anos. Sim. Então, tem alguns que serão adotados, mas a maioria não é adotado. Então, eles precisam de uma referência, eles precisam de alguém que acompanhe eles, que tenha esse amor por eles, que se importem com eles. Então, esse apadrinhamento afetivo é isso. Então, você vai conhecer esse jovem, vai conversar, vai levar para passear com você, você vai conhecer a escola desse jovem. Porque não tem ninguém que vai para a escola e quer saber como é que tá as notas, o que está precisando aprender, qual que é a dificuldade. Alguém para dizer, por exemplo, eu gosto disso, quero trabalhar em tal coisa. Olha, tem essas possibilidades aqui, que vai mostrar outras possibilidades de profissão, que vai mostrar a sociedade para ela. Porque, de repente, ela está no abrigo só naquele meio, né? Então, o padrinho vai mostrar outras possibilidades para esse jovem. Porque, com 18 anos, tem que sair do abrigo. Sim.
Aí ele vai para o mundo, vai ter que trabalhar. E quem que está preparado com 18 anos? São crianças. Então, e aí tem essa pessoa que é essa referência emocional para ela. Porque os profissionais que trabalham nos abrigos são profissionais, estão lá trabalhando. De repente muda de abrigo, sai do abrigo. Então é uma coisa também que eu acho muito importante. Que eu falo que são as crianças invisíveis. Ninguém quer saber deles. São raras as pessoas que querem ver essa realidade. E são fruto da sociedade. Sim, você tem toda a razão. Dessa falta de estrutura na sociedade. Aliás, você teve razão quando nasceu, você sabe, né? Já te falaram que você não... Eu só posso concordar com ele. Tem gente que já tem razão porque Aí nasceu. faz a diferença. É tão importante. Eu acho que porque eu vivi isso, entendeu? Eu vivi com várias famílias, eu vivi situações que eu acho que me prepararam para isso, para ver o outro. Eu acho que foi isso, assim, que me faz, que me dá sentido à vida participar ativamente de várias situações. Então, e eu cresço muito com isso, porque quando você vive várias situações, você tem oportunidade que você não teria nunca de conviver, né? De crescimento. Então, eu acho que às vezes as pessoas falam, porque o outro ganha, você ganha. Você cresce, você vai, conhece situações que você não teria acesso se não fosse através desse trabalho, dessa vivência que você tem, né? E nossas histórias se encontram, né? E o Mães pela Diversidade é uma potência tão grande que faz uma transformação na nossa vida. E foi a partir do Mães e do trabalho das mães, né? E do trabalho ali com as famílias que eu comecei a fazer serviço social. Então, olha só. Né? Que eu entrei porque eu acredito que dentro do serviço social você consegue estar ali diretamente com a família, com esse fortalecimento de vínculos. Né, isso transformou minha vida de uma forma com que hoje, quando eu faço também, né, esse trabalho junto com as famílias LGBTQIA+, extrema vulnerabilidade, a gente está indo além das nossas casas, além dos nossos filhos, além das nossas histórias, e aí levando, né, para outras famílias a importância desse vínculo e desse amor. Então, escutando a história da Aide e de tantas outras mães, da Lilian, que essas histórias elas vão se encontrando e elas vão se modificando para que todo esse conhecimento, esse engajamento, ele vá além. Que aí uma outra mãe também se transforme, também, né, se sinta acolhida, se sinta feliz e vá além. Então, mas vocês não devem ter caso assim de uma mãe que entrou, começou a trabalhar lá, fazendo grupo, não vou mais. Não tem isso, né, com vocês, né? Pode ter sim. Tem mãe que às vezes tem mais resistência. Tem mãe... E é importante elas saberem que elas serão acolhidas. Tem mãe, às vezes, que é muito difícil para ela. Ela vai ser ouvida. De repente é o processo dela. Cada um tem o seu processo. Pode ser que ela demore mais. Acontece. É um número muito pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno, mas acontece também. Muito pequeno. A gente está falando de ser humano. Ser humano, Não somos seres Cada um humanos. no seu momento. E no dia, por exemplo, das festas, como é que é? Quem cozinha? Sabe por que eu vejo todo evento Você acha que a gente vai cozinhar? Todo evento Já vem de tudo vocês... pronto. Então, eu vi lá, amor. Comida, Eu geralmente levo brigadeiro, eu adoro fazer brigadeiro. Se a gente ficar cozinhando... Eu não sou de cozinhar, né? Eu compro tudo eu adoro pronto. cozinhar. E assim, eu quero o meu tempo para estar com as pessoas. Eu compro ali, eu quero conviver e estar ali conversando. Tem comida. Eu vi. Comida é afeto, né? Cada um leva um prato, cada um leva Cada um leva um prato, cada um leva uma bebida. Então, eu gostei. E as mães que fazem aqueles bolos maravilhosos. É verdade. Eu acho Com as incrível cores isso. do orgulho, Nossa, com demais. as cores Acho da incrível bandeira isso. trans. Não, aquele rocambole que a mãe levou na última reunião com o arco-íris todinho. Não, gente, você que cortava o rocambole por dentro. todas as cores do arco-íris. O quê? Maravilhoso. Você tirou foto? É maravilhoso. Olha isso! vídeo. Olha isso! Maravilhoso. Até nós tivemos uma reportagem gravada o ano passado, no Dia das Mães. E aí depois o repórter, ele até comentou, ele falou, gente, é festa de mãe mesmo, né? Vocês não me deixaram trabalhar antes de comer. Eu tive que comer primeiro Então, para depois poder trabalhar. vocês, Foi
Foi né? muito legal. Eu vejo isso com vocês. Muito bonitinho ele falando. Meninas, olha, Muito infelizmente bom. a gente tá aqui já se encaminhando pro final, porque vocês veem, nós estamos falando aqui, daqui a pouco dá 2 horas já de conversa. Olha que isso. Olha gostoso. só. Falando com vocês é tão agradável, né? Porque é um assunto, assim, interessante. Esse trabalho de vocês é um trabalho tão rico, tão importante. E, naturalmente, falar sobre ele é muito fácil, porque tem uma história, né? Tem um resultado e é lastreado no amor. Então, é algo que é fácil de falar. Uhum. Mas aqui, a gente vai deixar, claro, as informações também aqui no nosso vídeo. Para quem quiser, com o número do WhatsApp, a gente vai passar os contatos, tudo isso. Tá. Então, aliás, já pode passar já. Eu acho que a gente já poderia passar já e depois já colocar. Pode me falar, Tá. Aide. Se eu quiser entrar em contato, primeiro, qual é o número do WhatsApp? É 11, que é São Paulo, 97362-1805. Vamos repetir. 11, São Paulo, 97362-1805. Tá. E aí, no Instagram, como é que eu faço para acessar? Mães pela Diversidade. Se Tá. procurar Mães pela Diversidade no Instagram, já vai encontrar lá. No Facebook também. Mães Também. pela Diversidade. Também pode mandar mensagem. Foi através dessa forma que eu cheguei até eles, até o grupo. Então, Mandando mensagem aí, mandando já consegue mensagem, contatar ou já. mesmo o grupo do WhatsApp. No WhatsApp. Aí responde, tem uma equipe que é responsável por Tem. responder Isso. essas Tem, mensagens. Tem. Tem o grupo do acolhimento, que as meninas fazem parte. Então tá. E agora, meninas, assim, pra gente já realmente assim para concluir, o que vai acontecer? Porque assim, domingo vai ter, na verdade, o evento lá, que é a parada, né, que Sim. vocês vão abrir a gente parada, abre. né? A gente Sim. abre a parada. E aí, como é que é isso, assim? Vocês estão... Emocionante. A gente fica demais. assim. É a nossa maior festa do ano, né? E aí os nossos filhos junto, é muito bom, é muito gostoso. Mas aí começa cedo para vocês no Começa dia, né? cedo. Começa A gente tem o café da manhã juntas. Às 8 da manhã Às a 8 gente da se manhã, reúne. a gente se reúne, a gente vai estar lá, confraternizando, conversando. Depois a gente vai, encontra os filhos e vamos para a avenida. É coisa um linda. dia, assim, bem... Porque é um dia que a gente aparece, que outras mães encontram a gente também. É, eu acho que Muita isso é legal. É fundamental isso. É um dia que para divulgar também, né? É, o eu nosso acho que é trabalho. legal, porque dá uma visibilidade grande, Dá uma porque aí vai pra visibilidade. grande imprensa e as mães podem ter acesso a vocês. É verdade. E essa parada é a maior do mundo, é isso? É isso, das né? maiores do mundo. Né? É. Então é um lugar que vem gente do Brasil todo. É uma época assim muito importante pra gente, de muito trabalho. Então, essa semana tem sido bem intenso pra gente. Muita E a coisa. gente está ali para mostrar que a família LGBT existe. Nós estamos aqui e vamos junto com os nossos filhos e toda a comunidade Exatamente. O povo tem mudar que essa história. tire o seu preconceito da frente, que o nosso Isso, amor vai nós vamos- passar Exatamente. avassalador. Exatamente. Vem com a Preconceito- gente. Se o preconceito aparecer na frente dessas mães, ela esbofeteia ele. É isso mesmo. O preconceito, não uma pessoa. O preconceito. É o preconceito. Esse Exatamente. ano a gente vai sambar na... Deixa o preconceito em casa e vem com a gente. Exatamente, não é? Agora, meninas, para concluir aqui, cada uma vai deixar uma mensagem aí. Eu gostaria que vocês, enfim, falassem às mães ou falassem aos filhos, na verdade, assim, primeiro, porque valeu a pena, né, participar, estar no Mães pela Diversidade. E assim, por que as mães e os pais têm de vir para colaborar aí com esse trabalho para que a gente possa ampliar essa rede de apoio, de afeto às pessoas LGBT? Eu acho assim, eu quero chamar as mães para unir, para somar forças com a gente, que tem muita coisa para ser feita. Então, vem com a gente, que é super importante, não só para os nossos filhos, para nós, para o nosso crescimento, para a sociedade, para o país, para o mundo. Essa união é fundamental. E você, Fê? Nossos filhos estão aí, né? Estão inseridos na sociedade e juntas a gente pode fazer um mundo muito melhor para eles e é o que a gente quer. É isso aí. Então, eu tenho a dizer assim, o grupo vai fazer com que você, mãe, e no caso pai, se sinta num ambiente aconchegante, num ambiente que você vai ver que tem muitos iguais a você. E quanto aos seus filhos, eu acho que a gente tem que agradecer muito e entender o quão corajosos eles são em se entenderem, em se mostrarem e falarem pra gente quem eles são. Então, acho que
o mínimo que a gente pode fazer por eles é acolher, abraçar, respeitar e amar muito, porque a vida fica muito mais leve assim, fica muito mais gostoso para eles e para a gente, porque é muito ruim ter esse conflito em casa. É isso aí. Olha, meninas, eu quero dizer que eu estou profundamente emocionado, porque, aliás, eu sempre fico emocionado ao lado de vocês. Eu sou louco por vocês sabem disso, já falei para vocês mais de uma vez e é verdade. Eu desejo que, de todo o meu coração, que este podcast possa servir para que mais mães e mais pais venham trabalhar junto com vocês, porque vocês são pessoas fundamentais ao mundo. Não só pelo trabalho de direitos humanos que vocês realizam no cotidiano, mas porque vocês, com essa afetividade de vocês emocionam simplesmente pela presença física. Olhando para vocês, a gente olha para vocês, vê a presença física, e aí como o espírito de vocês toma o ambiente, não tem como a gente não se emocionar. Então, assim, acompanhando o trabalho de vocês, como eu acompanho há tanto tempo, cada dia mais eu tenho orgulho de vocês, cada dia mais eu fico esperançoso de que a humanidade, de fato, vai melhorar, né? E, ao mesmo tempo, eu fico feliz, né, de saber que esse trabalho ele vem evoluindo e que mais pessoas têm aderido, né, a essa rede de apoio tão importante que trabalha contra o preconceito em favor do amor das famílias, que é o que vocês fazem. Então, muito obrigado de coração. Domingo lá estaremos juntos, né? Eu vou ver vocês mais uma vez. Vai ser maravilhoso. E eu desejo que a gente tenha a possibilidade de fazer outros encontros para que a gente possa também, enfim, divulgando esse trabalho. Sim. E em função dessa divulgação, como a gente falou, poder viabilizar que outras pessoas, tomando conhecimento dele, possam vir também auxiliar para que ele cresça cada vez mais. Tá bom? Nós Então, estamos à disposição. Quando você precisar, pode contar com a gente. é isso aí. Mas mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para vocês. E é isso aí. E a gente que agradece A o gente que espaço. agradece. Obrigada. Olá, meus amigos. Como eu falei para vocês, olha só, um episódio super especial aqui com as Mães pela Diversidade. Eu tenho certeza que vocês adoraram, porque essas mães são maravilhosas, elas emocionam sempre, não é? E eu desejo realmente que a gente possa, com esse podcast, poder chegar a outras pessoas que venham auxiliar nesse trabalho tão importante. Então, se você gostou, como eu tenho certeza que você gostou, porque não há como não gostar das Mães pela Diversidade, você curte, você compartilha, manda para todos os amigos, porque com isso você também vai estar ajudando nesse trabalho fundamental de direitos humanos. Então, a todas vocês, a todos vocês, um beijo super carinhoso, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau! Tchau.